moçada, beleza? Milhomem de volta trazendo para você a resolução das questões de direito penal que já foram cobradas nos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil. E tudo isso aqui no Sua OAB. Então vamos ao que interessa, a questão. Joga na tela. Muito bem, questão que fora cobrada no exame unificado de número 27, aplicado em 2018, e que traz a seguinte redação. Vanessa cumpre pena em regime semiaberto em razão de segunda condenação definitiva por crime de tráfico armado. Durante o cumprimento, após preencher o requisito objetivo, requer ao juízo da execução, por meio de seu advogado, a progressão para o regime aberto. Considerando as peculiaridades do caso, a reincidência específica e o emprego de arma, o magistrado, em decisão fundamentada, entende por exigir a realização do exame criminológico. Com o resultado, o magistrado competente concedeu a progressão de regime, mas determinou que Vanessa comparecesse em juízo quando determinado para informar e justificar suas atividades, que não se ausentasse sem autorização judicial da cidade onde reside e que prestasse, durante o período restante de cumprimento da pena, serviços à comunidade. Intimada da decisão, considerando as informações expostas, poderá a defesa técnica de Vanessa apresentar recurso de agravo à execução, alegando que: letra A lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei. Letra B, poderiam ter sido fixadas condições especiais não previstas em lei, mas não prestação de serviços à comunidade. Letra C, não poderia ter sido fixada a condição de proibição de se ausentar da cidade em que reside sem autorização judicial. E letra D, a decisão foi inválida como um todo, porque é vedada a exigência de exame criminológico para a progressão de regime, ainda que em decisão fundamentada. Bom, nós temos aqui duas situações que merecem a nossa atenção para a resolução da questão. A primeira diz respeito à necessidade ou possibilidade de realização do exame criminológico. O exame criminológico, quando fundamentado de acordo com doutrina e jurisprudência, ele é perfeitamente possível de ser aplicado a fim de se analisar se a pessoa que busca a progressão do regime vai se adaptar à comunidade, à vida fora do cárcere. Não existe, portanto, qualquer tipo de constrangimento em submeter a pessoa presa a exame criminológico para a análise da possibilidade de progressão de regime. O outro ponto que guarda relação com a questão é a análise das condições para a progressão do regime semiaberto para o regime aberto. Poderá o juiz fixar outras condições que não aquelas previstas em lei? Vamos dar uma olhada. Joga na tela. Muito bem. Olha o que diz a Lei de Execuções Penais, a Lei de Execução Penal, a Lei número 7.210 de 84, no seu artigo 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Inciso 1º, permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Eu quero chamar a sua atenção para o caput do artigo 115 da LEP, da Lei de Execução Penal. Vamos lá, joga na tela. O caput do artigo 115 diz o seguinte: o juiz poderá estabelecer condições especiais, sem prejuízo de condições gerais e obrigatórias. As condições elencadas no inciso 1º ao inciso 4º são as condições gerais e obrigatórias. E o legislador diz, então, que além destas, constantes do inciso 1º ao 4º do artigo 115, ele poderá fixar também outras condições. Aí a pergunta que se faz é: e será que dentre essas condições especiais que o juiz da execução pode fixar, pode-se aplicar a pena restritiva de direito, que é a prestação de serviço à comunidade,
e que encontra previsão quando da substituição da pena com fundamento nos artigos 40 e seguintes do Código Penal? Vamos dar uma olhada, joga na tela. Pois bem, quem nos responde isso é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Eu me refiro ao enunciado número 493 do STJ, que traz a seguinte redação: é inadmissível a fixação da pena substitutiva prevista no artigo 44 do Código Penal como condição especial ao regime aberto. É inadmissível. Condição especial ao regime semiaberto, baseada no artigo 44 do Código Penal. E é o artigo 44 do Código Penal que trata da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade. Então, a gente chega à seguinte conclusão: o juiz da vara de execução pode fixar condições especiais, além daquelas elencadas no artigo 115, mas não pode fixar prestação de serviço à comunidade. Beleza? Então, com essa informação, a gente volta para responder a questão. Joga na tela. Olha lá. Intimada da decisão, considerando as informações expostas, poderá a defesa técnica de Vanessa apresentar recurso de agravo à execução alegando que, letra A lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei. Verdadeiro ou falso? Falso. Letra B. Poderiam ter sido fixadas condições especiais não previstas em lei, tá certo, mas não prestação de serviços à comunidade. Pronto, tá aqui, ó. Achamos a resposta da nossa questão. Podem ser fixadas condições especiais, mas não pode ser aplicada a prestação de serviços à comunidade. E com isso, nós vamos à próxima questão. Joga na tela. Muito bem. Próxima questão cobrada no Exame Unificado número 27 em 2018 e que traz a seguinte redação: Leonardo, nascido em 20 de março de 76, estava em dificuldades financeiras em razão de gastos contínuos com entorpecente para consumo. Assim, em 5 de julho de 2018, subtraiu em comunhão de ações e desígnios com João